A inversão cultural no Brasil foi uma arma revolucionária muito eficaz, né? Ela perdura até hoje, principalmente através dos meios de mídia, os meios artísticos e tudo mais, né? Como que isto aconteceu? Como que as pessoas começaram a ficar imbecilizadas, emburrecidas no Brasil contemporâneo, né? O que você tem hoje, na verdade, é um resultado de frutos de mais de 40 anos de ação revolucionária cultural da própria esquerda. Veja bem, esse tipo de ação foi originada através de obras de um sujeito que nunca esteve aqui no Brasil, nunca colocou os seus pezinhos aqui no Brasil, né? E também, obviamente, está enterrado há mais de meio século, né? Esse sujeito chama-se Antônio Gramsci, né? Antônio Gramsci foi um militante, chefe do Partido Comunista Italiano, foi preso por Mussolini e ficou 11 anos preso, escreveu 33 cadernos que posteriormente viraram obras, né? Chamados cadernos de cárcere, né? Cadernos de prisão, enfim, né? Aonde ele descrevia de forma maquiavélica como criar a revolução cultural dentro da sociedade, né? Para Gramsci, por exemplo, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht eram como se fosse Jesus Cristo para ele, né? Sua meditação, a meditação que ele ficou nesse tempo todo na prisão durante 11 anos, Mussolini fez essa cagada de ter mandado prendê-lo, né? Se ele tivesse ficado solto, ou ele teria sido morto, ou ele não teria tempo para imaginar totalmente essas ideologias nefastas e maquiavélicas. Gramsci teve esse tempo para pensar, 11 anos para pensar todo tipo de engenhosidade para colocar dentro da sociedade, né? Ele criou basicamente todo o sistema, né? O sistema de engenharia social, né? Como nós falamos, né? Desde da formação do cérebro mais tenro de uma criança primária até o sujeito que está na faculdade. Ele criou toda essa engenharia cultural, né? O segredo de Gramsci foi ter transformado, por exemplo, a luta armada, né, que automaticamente você tinha Lenin, que fez a luta armada na Rússia de 1917, quando ele mandou, por exemplo, matar toda a família dos czares, por exemplo, e tomou o poder de assalto, né, através da luta armada. Gramsci ele preferiu fazer o caminho ao contrário, virar o jogo, né? Por exemplo, em vez de você pegar e tomar o poder através da luta armada, você vai fazer o seguinte: você vai agir com sutileza e vai criar um plano ideológico de hegemonia cultural, né? Você criando esse plano, automaticamente o poder vai vindo nas suas mãos através de forma imperceptível e suave. As pessoas nem notarão que você estará com o poder daqui a pouquinho, né? É isso que está sendo feito no Brasil há mais de 40 anos. Isso daí é coisa de longo prazo. Agora nós temos resultados grandes, inclusive quando o PT tomou o poder, em 2003, houve uma aceleração disso daí, né? A época do FHC já havia sido acelerada, e quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, chegou ao poder, ele apertou mais ainda o acelerador revolucionário, né? Acelerador de ocupação gramsciana, né? Lenin, há uma diferença muito grande entre Lenin e Gramsci. Lenin tinha a cabeça voltada para a questão do golpe de Estado, né? O de utilizar uma revolução e depois você ir colocando essa revolução como psicologia de método para a população. Já Gramsci, através de uma ideia engenhosa, muito bem colocada, aliás, né, maquiavélica, nefasta e degeneradora, demoníaca, enfim, qualquer adjetivo
ruim que você queira colocar, vai amestrando a população através das ideologias. É exatamente o que nós estamos vendo, né? Ideologias destruidoras da sexualidade, politicamente correto, todo tipo, ideologias de inversão de valores. Exemplo, você inverter o valor da vida animal, você dar mais valor à vida animal que a do ser humano. E entre tantas e tantas ideologias e formas, simplesmente você vai pegar, na verdade, os valores humanos e vai virá-los de cabeça para baixo. É isso mesmo que Gramsci sempre desenhou, né? E isso daí ele vai colocando em forma que as pessoas não percebam, né? E isso daí vai criando-se também, obviamente, depois os estágios socialistas em cima disso e os caras nem vão percebendo, né? É uma fórmula contrária à de Lenin, que pretendia, no caso, tomar o poder no golpe, no tiro, na faca, na bala, nas guerras, na luta, né? Tanto que os comunistas falam em luta porque já vem já da época leninista, né? Você já tem já isso daí na cabeça de Lenin e Stalin, a questão das lutas, né? E logo isso daí você tomava o poder e como se você alçasse, como se o povo estivesse no poder, né? Mas é verdade o sujeito que tomaria o poder, o sujeito do partido, né? Lenin tomava o poder pela hegemonia, porém Gramsci conquistava a hegemonia para depois ser levado ao poder, né? O sujeito há duas diferenças entre Lenin e Gramsci. Um queria o poder já para estar pegando e fazendo e depois colocaria isso daí à sociedade. Isso daí trouxe muitos problemas, principalmente na União Soviética, na Rússia, quando Lenin, posteriormente Stalin, pegaram o poder, eles tiveram uma resistência muito grande, inclusive dos campesinos, inclusive também dos kulaks, que eram, por exemplo, uma elite campesina, por exemplo, também de muitos trabalhadores. Você teve uma resistência da população, né? Você forçava ela a fazer isso daí, muitas pessoas estavam descontentes, principalmente quando a população via as escassez, né, de alimentos e suprimentos, enfim, né? Já Gramsci não, Gramsci deixaria essa subversão cultural ser alinhada juntamente na população de forma até de senso comum, né? De algo que ele chama, por exemplo, como um estado intelectual, que o sujeito automaticamente só pensasse nessas ideias pró-revolucionárias, começasse a ser automático na cabeça do sujeito. E como é que você coloca isso daí na cabeça do sujeito? Por exemplo, você utilizando a grande mídia, a cultura de massa. Esses são os grandes funcionários de Antônio Gramsci, né? Antônio Gramsci ele tinha um conceito de funcionalismo intelectual, utilizando desde o carteiro, do padeiro, do jornaleiro, até as pessoas, os artistas, as pessoas do show business, né? Você tinha todas essas tramóias colocadas através desses ditos agentes orgânicos, né? Para Gramsci, as pessoas que falavam em nome da classe que ele coloca, né, inclusive dentro de suas obras, eram os ditos agentes orgânicos. Quem falava em nome de uma elite, de uma burguesia ou os conservadores eram agentes não orgânicos, né, como ele falava, inorgânicos, melhor dizendo. E daí você também tem a questão de Maquiavel. Você vê muito Maquiavel dentro da figura de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, na verdade, ele pegou Maquiavel e criou e estendeu ele para o partido. Porém, Maquiavel ele teria alguns enlaces de moralidade, e depois ele seria
subvertido ao poder novamente viraria um sujeito maléfico e automaticamente teria algo sobre a moralidade, enfim. Porém, esse Maquiavel que Antônio Gramsci fala, que seria o Maquiavel, o partido seria Maquiavel, ele não teria, porque ele agiria em nome de uma moral revolucionária. Então você teria algo cada vez mais nocivo para a população, né? Então você teria dois agentes, os orgânicos e os inorgânicos. Os orgânicos, os que estão conscientes da posição de classe, e os inorgânicos são, vamos dizer assim, das ideologias burguesas que ele fala, né? E automaticamente você vai tendo esse tipo de lance dentro da sociedade, você vai alterando a sociedade por dentro, né? Através da alteração também do senso comum, né? Do dito Estado ético. O Estado ético é você poder fazer qualquer coisa em nome do partido, porém o Estado ético funciona para o partido, porém que para os inimigos não existe. Seria um estado de exceção pro partido e não para os inimigos. Seria uma moral revolucionária automaticamente, né? Então é isso, pessoal. Gramsci sempre quis extirpar toda quanto é consciência das pessoas, todas as consciências das pessoas, para ser colocada a ideologia dele. Inclusive até dentro da igreja. Você pega a igreja, por exemplo, uma parte da igreja está contaminada, até o clero, com aquela teologia da libertação, que é automaticamente a forma de subversão cultural gramsciana, sendo colocada até dentro da igreja. Então você vai ver em todos os lugares, você tem a mãozinha de Antônio Gramsci. O sujeito deve estar queimando no inferno uma hora dessas, né? Mas enfim, é um grande mal que nós temos até hoje no Brasil. E vai ficar por um bom tempo ainda, até nós conseguirmos desfazer toda essa maracutaia que a esquerda fez durante 40 anos. Vai demorar mais de meio século, se nós tivermos sorte ainda.